Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua. Estamos nesse encontro aqui. Boa noite, Márcia, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, apóstolo. Márcia, Amém. é com você aí no estúdio. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua Internacional e a palavra que Deus nos enviou para este ano é amor e compromisso. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus queridos, nós estamos na palavra de segunda-feira, encontro de ensino, e nós vamos meditar na palavra que está em 2 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos percorrer um pouco desse capítulo para a gente poder discernir algumas situações. Eu quero agradecer a sua vida no dia que se chama hoje, você que está acessando o portal jesusnarrua.com.br, você que está acessando o YouTube do Jesus na Rua e o Instagram, o Telegram e a fanpage do Jesus na Rua. Muito obrigado pela audiência, por esse momento. Meus queridos, nós vamos ler uma palavra bastante interessante que está no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Os versículos é do 1 em diante. E nós vamos fazer uma leitura e depois a gente volta para trazer o entendimento dessa palavra. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis e sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo o meu sofrimento. Vamos para essa primeira parte. Vamos para essa parte. Nós encontramos aqui o apóstolo Paulo já perto da sua morte, e ele conversando através de uma carta com Timóteo. Timóteo, a quem ele trouxe para junto de si, depois de estar com a mãe, a avó Lloyd de Timóteo. Naquele momento ele agora chega para esta oportunidade já no fim da carreira. Meus queridos, você tem feito discípulos? Essa é a pergunta que não quer calar. Você tem feito discípulos? Você tem encontrado pessoas que podem lhe auxiliar e replicar aquilo que você está fazendo hoje? Sim, porque o apóstolo Paulo, nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo e não tem muitos discípulos com ele no final da vida. Normal, isso é normal. Mas tem uma pessoa que ele confia. Nós já vimos a carta a Tito, ele também se referindo ao meu verdadeiro filho na fé. E nós estamos agora olhando para Timóteo. Nós estamos olhando para esse homem que tem se esmerado com o apóstolo Paulo para levar a palavra junto com ele e sozinho. A exemplo do que nós já vimos ele em Éfeso, pastoreando uma igreja em Éfeso, e o apóstolo Paulo em um outro lugar. Meus queridos, a palavra de Deus, ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Esse fazer discípulos, meus queridos, ele não é muito simples. Muitas vezes uma pessoa anda com você uns dias, mas esta pessoa, ele quer fazer carreira solo. Às vezes ele não entendeu que o ministério dele está do seu lado. Quantas vezes nós temos visto isso dentro das igrejas, meus queridos? Pessoas que andam com um pastor uma determinada época, um determinado tempo, e aí ele olha, se vira e diz: eu quero ser pastor. Seu chamado é esse? Sim, porque se for, vai frutificar. E, por exemplo, o apóstolo Adilson Bonfim, ele saiu da igreja Renovo, quando ainda era Renovo, e ele não levou ninguém com ele. Ele foi ungido apóstolo e ele vai nos lugares e ele não tira ninguém de lá. Ele não pesca em aquário. Esse é o exemplo de vida, meus queridos, que nós precisamos ter. Não daquela pessoa que saiu de uma igreja e fez uma reunião na casa dele ou na casa dela e convidou os irmãos da igreja para vir à reunião. Assim é pescar em aquário. O peixe do aquário, meu querido e minha querida irmã, ele não vai frutificar naquela igreja que ele está indo como peixe de aquário. Por quê? Por um motivo simples, meus queridos, porque ele não saiu para multiplicar. Ele saiu para dividir. E nós temos uma grande rotatividade nas igrejas no Brasil e nós olhamos para essas igrejas e vemos que elas têm essa rotatividade às vezes porque a forma como ela nasceu, a raiz de onde ela vem, fez com que ela tivesse com aquela, vamos dizer assim, com aquela atitude nos membros da igreja, na membresia da igreja. Nós estamos, meus queridos, buscando esta oportunidade de Deus nos dar a direção. Em Cristo, as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. E você, meu querido e minha querida irmã, não é para pensar diferente. Seu pensamento tem que ser esse. É preciso, meus queridos, que a gente tenha essa oportunidade de, neste momento de ensino, você se voltar para as coisas lá do alto, para as coisas que estão em Cristo. Muitas vezes, meus queridos, você foi uma pessoa que viveu uma vida equivocada durante um determinado tempo da sua vida. Corrija, restaure, porque Jesus Cristo salva, cura e liberta. Para nós aqui, ocidentais, é assim. Liberta, cura e salva. Nós somos libertos do nosso eu, nós somos curados das nossas mazelas e nós vamos viver uma vida cristã equilibrada quando nós tivermos essa oportunidade. E neste instante, eu imponho as mãos sobre os meus queridos irmãos
Pai, em nome de Jesus, Senhor, traz à existência na vida dos meus irmãos esta palavra, Senhor, dando oportunidade para eles. Portanto, você fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que você tem ouvido dizer na vista de muitas testemunhas, confie-as a homens que são capazes de ensinar a outros. Amém. Glória a Deus. Pai, te agradeço por esse momento, por essa oportunidade, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por poder falar aos meus irmãos no dia que se chama hoje. Amém. Queridos irmãos, os dias e horários dos nossos encontros são: domingo, às 20 horas e 7 minutos, temos o encontro da família. Segunda-feira, às 21 horas e 7 minutos, temos o encontro de ensino. Quarta-feira, às 21 horas e 7 minutos, temos o encontro de oração. Sexta-feira, às 21 horas e 7 minutos, temos o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9 horas e 7 minutos, temos o Café com Jesus e às 19 horas e 7 minutos, o encontro de jovens. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua Internacional e nas rádios Jesus na Rua Luanda em Angola, Jesus na Rua Palavra e Oração e Cristo Poder Alfa. Inscrevam-se no YouTube, ative o sininho e compartilhe. Ore conosco pelas escolas bíblicas para a vida Rehobote e baixe o aplicativo das rádios.